meu nome é Lucas. A minha história ela é bem comum. Na verdade, na minha infância, desde minha infância, eu fui uma criança muito quieta, né? Sempre fui muito calado. E isso é uma característica muito marcante na minha personalidade. Eu sempre fui muito fechado e eu não gostava de conversar com as pessoas. Na verdade, eu tinha medo de conversar com as pessoas. E eu acho que que eu era assim porque eu tinha muita vergonha de quem eu era, de como eu era, baixinho, gordinho e até mesmo da minha pele negra, eu tinha muita vergonha. Então eu me fechava nessa bolha, me trancava e não conseguia ter interação com as outras pessoas. E antes das pessoas me rejeitar por qualquer situação ou outra, eu já me rejeitava, eu já me machucava. Então eu não esperava nada de ninguém, porque eu já me machucava bastante. E isso foi desde a minha infância até a minha adolescência. E tantos anos de insegurança, de medo, de angústias, assim, culminaram numa tentativa de suicídio. No ano de 2012, aconteceu que eu tentei me suicidar, mas Deus não me permitiu naquele ano. E depois daquilo, eu tive que contar para os meus pais, foi algo muito difícil, que eu tive que criar coragem de contar. E quando eu contei, eles me levaram para uma clínica. Quando eu dava entrada nessa clínica, tinha uma jovem cristã lá. E ela, orientada pelo Espírito Santo, ela sentiu que ela precisava ajudar alguém. E foi então que ela me encontrou. E ela pediu permissão para minha mãe, pediu permissão para mim, e ela orou pela minha vida. Né? Depois daquele episódio ali, eu vivi anos como um jovem dissoluto, assim, sem desregrado. E por muitas vezes eu fazia o uso excessivo do álcool, eu bebia muito, e ia em festas, bares. Teve até uma época da minha vida que eu comecei a frequentar festas raves, e isso foi uma frequência muito grande. E isso não estava me levando a nada. Até que no ano de 2018, eu estava mexendo numa rede social e eu encontrei essa pessoa, a foto dessa pessoa. Mas eu até achei que era besteira, que não, capaz, tantos anos depois, capaz que eu ia encontrar ela dessa forma. E eu continuei mexendo no celular, mas aquilo começou a me incomodar bastante. E eu voltei ali, mandei uma mensagem para ela, criei coragem e mandei uma mensagem. E ela lembrou, reconheceu, disse que ficou muito feliz. Eu tive a oportunidade de agradecer ela, né, pelo que ela tinha feito. E no dia 31 de março de 2018, ela postou um banner do culto de Páscoa da igreja. E eu pedi para ir. Eu nunca fui muito de igreja, meus pais frequentaram até um grupo de casais, mas eu nunca fui muito, mas naquele momento eu pedi para ir. E eu fui naquele culto, depois eu comecei a ir, tomei gosto pela coisa, comecei a gostar muito de ir. Mas no ano de 2019, que eu entendi, já batizado, já frequentando bastante a igreja, que eu fui entender por que da minha rejeição. A minha mãe engravidou com 14 anos, e dos 14 aos 16 ela me criou sozinha, com a ajuda dos meus avós, mas sem uma figura de marido do lado. E então, com 16 anos, ela encontrou o Luiz, meu pai. E eu agradeço a Deus por esse homem ter me aceitado como filho. Ele me criou, hoje ele é meu pai, e eu amo ele de paixão, mas tinha essa lacuna na minha vida. E no ano passado, me fizeram uma pergunta. Perguntaram: Lucas, o que Deus significa para ti? E eu, na minha inocência, eu respondi que Deus era o cara que me salvou, que me deu uma nova oportunidade de viver. E foi me dito que Deus, sim, ele me salvou, mas ele não só fez isso. Deus era meu pai, e eu tinha essa rejeição, porque mesmo antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, eu já tinha sido rejeitado por um pai. Então eu tinha essa lacuna na minha vida, onde o inimigo ele bombardeava a minha vida, que era na situação da rejeição. Então eu sempre esperava de alguém, de qualquer um, ser rejeitado. E desde então Deus começou a mudar a minha vida. Hoje eu já entendo que até a palavra de Deus fala, né, que se os pais abandonar, Deus não vai abandonar. E hoje eu consigo viver, e hoje eu tenho a certeza de que Deus já tinha esse plano na minha vida, e que hoje eu sou muito feliz, não só pelo pai que eu tenho hoje, pelo pai terreno que eu tenho hoje, mas pela figura de pai que eu vejo em Cristo, que eu vejo em Deus. Então hoje a minha vida foi transformada, hoje eu tenho um pai e eu amo meu pai celestial, tanto quanto eu amo meu pai terreno. É uma luta constante, né? Eu vou lutando contra essas coisas e eu tento ser menos fechado.
ainda é uma batalha muito grande na minha vida, mas aos poucos eu vou tentando dar abertura, pedindo ajuda e me abrindo mais com as outras pessoas, e isso tem me mudado, tem me feito ser bem mais feliz, ser mais alegre, ser realmente quem eu sou, não ter vergonha de ser bobo, bobalhão, palhaço, de brincar, de falar. É isso, mais ou menos.